E aí pessoal, tudo bem? Vai ser um vídeo bem rápido aqui, porque eu também quero ir lá assistir o negócio. Eu tava esperando a noite chegar para eu gravar essa conversa aqui com o Lucas. Eu queria que ele tivesse presente para ele me ajudar com a parte mais técnica da coisa, que eu não entendo muito bem. Mas como o Bolsonaro já está para se pronunciar, então eu só quero deixar salientado algumas coisas aqui. E eu tô me imaginando conversando com o Juninho isso, porque o menino tá desesperado. Meu Deus, vai ter golpe. Calma, calma, não vai ter golpe. Tem um defeito que a gente tem aqui no Brasil que eu só consegui notar quando eu fui para fora e eu vi que tem um monte de sociedade no mundo que não é maniqueísta. O que é maniqueísta? É o bem ou o mal. Ou você é bom ou você é mal. E na verdade nós dois somos as duas coisas. Todo mundo é as duas coisas em menor ou maior medida. E não é só bondade e maldade que justificam nossos comportamentos bons ou ruins. Eu coloquei aqui no começo do post que quando dois japoneses começam a tretar e sai rolando no chão, a primeira coisa que quem tá em volta faz é separar os dois. Aí separa os dois e fala, o Chitsui Nasai, o que é isso? Se acalma, o seu espírito ele tem que voltar pro lugar onde ele pertence, ele não pode ficar elevado com você aí putaço, se acalma primeiro. Depois que você se acalmou, depois que você ficou separado o tempo suficiente, então você primeiro vai falar o que você estava sentindo, depois você vai falar o que te levou a tomar a atitude que você tomou, quem começou a treta, né? E por último, as motivações. E é numa escala assim, porque se você não reagiu passionalmente no um, então você agiu racionalmente no 2, ou então não. Ou então você agiu friamente numa coisa que você tinha arquitetado e você já veio com a arma, com um plano e para executar. E aí a sua motivação ela tem que ser muito mais profunda. Então se você foi um porque você estava com ciúme, é porque você viu o cara olhando para a bunda da mina. Se você, dois, o cara tentou roubar alguma coisa de você, você fica. Você não age por impulso, mas você decide tirar uma satisfação com o cara. Agora no 3 é porque esse cara tá te enchendo muito o saco, você já analisou os riscos, você já decidiu que era isso que você queria pra sua vida, e você foi lá tentar contra a vida dele ou contra a integridade física dele. A punição ela tem que ser de acordo com isso. Você não pode dar a mesma punição para um cara que arquitetou um plano friamente para outro que perdeu a cabeça ali porque ele ficou com ciúme na hora. Somente quando você entende o que leva uma pessoa a planejar algo é que você consegue impedi-la de fazer alguma coisa ou puni-la da maneira adequada para ela não voltar a tentar fazer outra vez aquilo. Só que não, o brasileiro é maniqueísta. Brasileiro eu, inclusive. Quer dizer, eu tento não, mas não dá para evitar porque essa cultura ela tá no meu sangue. Então a gente realmente é otário de acreditar que as pessoas fazem coisas porque elas são boas ou ruins e não porque elas têm interesses em servir a planos muito lógicos e muito arquitetados. Então na cabeça do brasileiro, ou o Bolsonaro ele vai dar o golpe porque ele é bondoso e vai salvar a democracia com um golpe militar, né? Faz todo sentido isso. Ou então ele vai dar um golpe militar porque ele é perverso e malvado e ele quer o poder todo para si. Aí, meu Deus, corre porque o cara virou o Sauron. E a pergunta é: por que hoje, no Brasil, em pleno 2022, ano da tecnologia, por que é que a gente daria um golpe de Estado? Quem dá o golpe de Estado não é o povo, é uma elite. E essa elite, ela quer fazer o quê? O que a elite poderia querer aqui no Brasil? Ela poderia querer que o Estado tivesse maquinado com um tratorão legitimado para ela poder comprar e vender leis à vontade que os beneficiam e exaurir o orçamento público através de repasses? Isso já é feito. A elite ela poderia querer colocar as estatais a serviço do capital? Isso já foi feito. As oligarquias elas poderiam estar querendo se legitimar e serem legalizadas através da CV Minha Rola? Isso já aconteceu. Poderia ser que a elite quisesse sangrar os cofres públicos e tirar metade de tudo que a gente paga de imposto para o bolso deles? Isso também já acontece através da dívida pública. A educação, eles poderiam o quê? Impedir que a gente fosse para a escola de pensamento livre e que a gente tivesse que seguir uma cartilha do Estado, do MEC, para todo mundo saber a mesma coisa, que é alguma coisa muito próximo de nada, para que a gente não consiga sair dessa concha de inércia que a gente está. Então a gente também já está nessa. Então, o que a elite ela poderia querer, né? A gente tem uma população desqualificada, iletrada, exaurida financeiramente, que não oferece ameaça nenhuma a esse sistema. A gente não oferece concorrência nenhuma a esses oligopólios que já vendem tudo para quem eles querem, para o preço que eles querem.
A gente está preso pelo assistencialismo, a gente está completamente imóvel nas classes em que a gente está. E aí o ponto no xadrez, você só sacrifica um peão para conseguir uma peça de maior valor. Você só sacrifica um peão para pegar um cavalo. Você só sacrifica um cavalo para conseguir uma dama. Você só sacrifica a sua dama se você com isso for conseguir um checkmate. Você só sacrifica algo para conseguir alguma coisa melhor. Igual no trânsito, você só paga a propina para evitar uma multa mais cara que a propina, senão você passa reto pelo guarda. Ou seja, um golpe militar ele só seria dado pela elite para conseguir alguma coisa muito vantajosa para ela. Só que tudo de vantajoso para a elite ela já tem. A elite ela já tem tudo que interessa a ela democraticamente, então ela não precisa destruir o Estado. Ela não precisa derrubar o governo, porque ela já controla o governo. Então a única possível justificativa seria: Bolsonaro é um cara bom e ele está querendo acabar com toda essa palhaçada aí pro bem do povo. Então, vamos ver. Você não pode olhar para o que as pessoas falam, porque senão você vai olhar para o que o Lula fala e vai se apaixonar por ele. E vai falar, me come. E tá errado. O Lula não é porque ele fala coisas bonitas que ele é um cara bom. Vamos amadurecer. Então, o Bolsonaro ele quer acabar com tudo isso. Na narrativa de que o Bolsonaro ele quer acabar com tudo que está aí, ele quer defender a democracia dando um golpe militar, é bonito isso. Não faz sentido, mas é bonito. Só que Bolsonaro maquinou o Estado, porque ele é dono do líder da Câmara que pode impeachmentá-lo, ele é dono da PGR, quer dizer, são dono dele e de todo mundo que pode acabar com ele. Ele legitimou, legalizou o tratorão. Ele deu Viagra para você ver minha rola. Vai ver o que é comissão de... Tô até correndo um risco desnecessário aqui de falar de maneira ofensiva a um órgão regulador tão nobre e honesto. Muito pelo contrário, eu acusar os caras de alguma coisa que favoreça a elite e desfavoreça o povo, jamais. O Bolsonaro ele manteve todos os privilégios e os perdões fiscais dos oligopólios, inclusive das igrejas, ele perdoou mais de R$1 bilhão. Malafaia precisa de isenção fiscal. Para quê? Para fortalecer a economia. Porque se o Malafaia tiver que pagar imposto, aí ele não vai ajudar a economia. Como que o Malafaia ajuda a economia? Quando você reduz IPI de carro, a gente entende que as indústrias elas geram muito emprego e geram muita renda e fazem a economia crescer. O que acontece quando você perdoa o imposto que o Malafaia deve? Ele sucateou mais ainda a educação, mais ainda a ciência, ele lutou contra instituições legalmente e ele aumentou ainda mais a dependência do assistencialismo desesperado das pessoas. No momento em que ele poderia fazer isso, injetar gás na economia através de recursos econômicos, não. Ele pregou o quê? Austeridade. Vamos garantir os dividendos da elite. Tem 700 bilhões para pagar aí todo ano, vamos pagar os caras primeiro e depois a gente vê o que dá para fazer com o resto. Que elite que está desconfortável para querer dar um golpe de Estado usando o Bolsonaro para isso? O Bolsonaro ele manteve todos os seus seguidores e todos os seus opositores porque o Bolsonaro é igual ao Lula. O Lula ele não é poderoso só porque metade da população ama ele. Porque se a outra metade desprezasse ele, ele não seria poderoso. O Lula ele é poderoso porque metade da população ama ele, metade odeia ele. Por isso que ele é poderoso. E o Bolsonaro exatamente a mesma coisa. O Bolsonaro quem não ama odeia. Então, ele manteve os dois lados, tanto os seguidores quanto os opositores dele, constantemente confusos com as suas mentiras, flertando com a derrubada das instituições e causando uma enorme oscilação na Bolsa de Valores que garantiu para a elite uma enorme possibilidade de compra e venda com muito lucro. Então, no momento em que o preço do combustível estava começando a subir, o que ele fez? Ele inventou um negócio de dar um golpe de Estado. O que aconteceu com o preço da Petrobras no dia seguinte? Se vai ter um golpe de Estado, eu tenho que fugir de tudo que é estatal. Então eu vou vender Petrobras antes que eu perca todo o meu dinheiro, porque os caras podem nacionalizar a empresa. Aí cai, derruba o preço, aí uma semana depois, o que ele faz? Pegadinha! Não tá na hora ainda, porque minha estratégia é muito maior. Eu tenho estratégia que é a longo prazo. Vocês têm que entender que não é assim que faz, tem que ter um pouco de paciência. Aí o cara que ele enganou, que foi lá, que chorou de emoção, porque ele tinha... porque o Estado estava sitiado em setembro de 2021, porque Bolsonaro, macho pra caralho,
com o exército e o povo do lado dele, salvou a democracia dando golpe militar, esse cara que viajou do dinheiro do bolso dele para ir lá participar da manifestação, o que aconteceu com ele? Foi enganado outra vez. Desculpa, me perdi até de tanto que me empolguei. Aqui você gerou uma puta oportunidade de compra no preço das ações da Petrobras, porque caiu. Agora, o que aconteceu com o preço da P4? O que aconteceu? Nos últimos meses, nas últimas semanas, aliás, a Petrobras ela pagou tanto dividendo, mas tanto dividendo, mas tanto dividendo, e foi tanto dinheiro que ela jogou na mão dos acionistas. Por quê? Porque por motivos de petróleo aí nas alturas, dando um lucro absurdo, que poderia ser do país, poderia ser educação, poderia ser da saúde, poderia ser educação de base, mas está indo para acionista. O lucro ele foi tão grande que o negócio disparou. E aí o que acontece? Lula vai ganhar, vai vir um golpe aí que não sei o que. Então quando esse cara some agora, o que acontece com o preço da ação da Petrobras? Porque, pô, reelegeram um cara aí que eu não sei o que ele vai fazer o ano que vem, porque ele nem falou qual que é a equipe dele, o Lula. E aí o outro, antes de sair, tá querendo ficar. E se ele precisar dar um golpe militar, ele vai precisar de dinheiro. Ele vai tirar dinheiro de onde? Muito provavelmente das estatais. Então, se o Bolsonaro quiser recurso para sustentar um golpe militar, muito provavelmente ele vai tirar os recursos do pagamento do exército de empresas que ele pode, por exemplo, nacionalizar para justificar o que ele está fazendo. O investidor estrangeiro olhando para isso fala nem fodendo que eu fico nesse país. Eu prefiro comprar Bitcoin do que ficar na Petrobras. O que esses caras fazem? Saem. No dia que sai, o que acontece com o preço? Não necessariamente no dia, mas você tem uma queda muito expressiva de uma hora para outra com a atitude do Bolsonaro. E aí o que vai acontecer? Uma vez compradas essas ações, a semana que vem era brincadeira. E aí, assim, a Petrobras sempre foi sólida, como várias vezes aconteceu ao longo desse tempo. Então, o que é um dos maiores tesouros da elite na Bolsa? As empresas, elas são estáveis, só que a volatilidade é enorme porque você tem um presidente palhaço que fica brincando com a vida de todo mundo, brincando com a credulidade, com a dignidade, com o desespero, com o patriotismo das pessoas, usando eles de peão de manobra, literalmente de peão de xadrez, para gerar volatilidade na bolsa e para fazer e para executar um plano de uma grande elite. Você pode me chamar de conspiracionista, mas eu olho isso de forma bastante transparente e sim, eu posso estar viajando. Eu não estou aqui para te convencer a pensar do jeito que eu penso, eu estou aqui para te simular pensar, para você me superar e fazer conteúdo melhor do que o meu através das suas reflexões. Só que, na minha perspectiva, e eu não vi o pronunciamento do Bolsonaro ainda, que deve estar rolando agora, não vai ter golpe. Não vai ter golpe porque não tem interesse para isso, não tem dinheiro para isso, não existe clima para isso no mundo, porque o mundo está em guerra e a última coisa que querem é insegurança alimentar com a exportação do Brasil. E aí, se a gente tiver guerra, vai vir uma guerra de alguém querendo controlar a nossa produção, não vai ser o Bolsonaro que vai mandar em tudo. Se é para o Estado não valer nada, se é para o Brasil se projetar como um Estado que qualquer um manda, então o estrangeiro vai querer mandar, porque a gente é celeiro do mundo. Por que a elite do Brasil ia querer colocar todo o poder concentrado na mão de uma pessoa que pode vir um estrangeiro e simplesmente tomar? Por que é que a gente, tendo essa dificuldade toda de se projetar de maneira forte, de se impor no cenário internacional, por que é que a gente ia querer ser representado somente por um cara que tem meia dúzia de influencer, meia dúzia de rádio e um monte de grupo de WhatsApp? Esse é o poder do Bolsonaro, esse é o exército que ele tem. Então não vai ter golpe porque o Bolsonaro, primeiro, não tem interesse, segundo, não tem apoio, terceiro, não tem dinheiro e quarto, porque ele é um otário que está enrolado de tanto crime que ele tem na loja de bombom do filho dele, de tanta rachadinha, de tanta merda que ele fez na vida. Ele era o político perfeito para ser escolhido pelo Centrão, para ser a marionete dele e para ser antagonista do Lula durante todo esse tempo que o Lula ficou ensinando que ele estava preso. Então, ele tá aí para quê? Fazendo exatamente o que os donos dele querem que ele faça, e agora ele precisa escolher no discurso dele se ele quer ser preso em janeiro, validando o comportamento dos caminhoneiros, ou se ele quer tomar tapa de caminhoneiro na orelha até morrer amanhã, porque esses caras não vão deixar barato dessa vez. Acredito eu que não.
O cara vai ter que ser muito bom de lab para segurar o caminho nele. Eu posso ter falado um monte de bosta, você não precisa levar nada do que eu tô falando a sério, mas eu quero que fique o registro histórico da minha aposta que eu tô fazendo aqui. E eu não quero convencer ninguém, eu não quero ganhar dinheiro nenhum, eu só quero... vai fazer para mim, bem pro meu próprio ego, falar, nossa, eu tava certo, eu tava enxergando as coisas direito. Porque a gente tem tanto ruído, mas tanto ruído, mas tanto ruído, que é muito gostoso quando você olha para alguma coisa e fala, nossa, isso daí eu tava vendo, isso daí eu consegui pegar. Mais tarde a gente volta com a versão oficial. Por hora é isso, grande abraço.